Muito bem, seguimos com os destaques do Rio Grande do Sul. Problemas no atendimento médico para crianças em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. É destaque que chega com Lucas Abate. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, André. Tem crise na saúde de Canoas, principalmente para as crianças. Efeito dominó nos atendimentos, André. O hospital universitário fechou a pediatria. Na UPA Rio Branco, os médicos pediram demissão em massa e tudo acaba sobrecarregando aqui a UPA Boqueirão, onde os pacientes estão esperando pelo menos 5 horas por atendimento. Daqui a pouco eu volto daqui, André, trazendo o relato dos familiares e qual a resposta do poder público para esse problema. Tá certo, até já. Obrigado, Lucas Abate, 11h44. As ruas de Caxias do Sul viraram campo de guerra. É o destaque que chega direto da redação com Glauco Paza. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, André. Bom dia dentro do possível, né? Ao ver essas imagens, a gente fica lamentando mais um caso de intolerância envolvendo torcedores, neste caso do Atlético Paranaense e do Juventude. Briga nas ruas perto do estádio Alfredo Jaconi. 2 torcedores foram levados para o hospital e a polícia teve que intervir. Daqui a pouco mais informações. Muito bem, até já, Glauco, 11h45. E atenção, novidades também no caso de injúria racial contra o jogador Edenilson. Matheus Schenck está aqui com a gente no estúdio e tem as informação inclusive, que nós destacamos há pouco no primeiro impacto, de que a decisão, do delegado responsável pela investigação de que, de fato, vai ser indiciado o jogador português, Matheus Schenck. Pois é, André, boa tarde para você, boa tarde a todos. E essa notícia deste final de manhã, né? Ontem a gente tinha a informação de que o Instituto Geral de Perícias chegou ao laudo inconclusivo quanto ao que disse o Rafael Ramos, lateral português do Corinthians. O Edenilson garante que ouviu a palavra macaco e hoje pela manhã, a Aline Schneider, nossa colega, falou com o delegado responsável do caso, que diz que vai sim indiciar o Rafael Ramos por injúria racial, apesar do laudo inconclusivo do IGP. Mais tarde, daqui a pouquinho, mais informações, tá bom, André? Até já, Matheus Schenck, 11h46, e daqui a pouco tem a previsão do tempo, sim. Vamos ter muito frio. E agora, as imagens do lindo pôr do sol. Esse aí, agora sim, o pôr do sol é o momento da chamada hora dourada, que é a última hora, em que o sol começa a se pôr e aí fica esse espetáculo. Isso aconteceu ontem aqui em Porto Alegre. E aquelas outras imagens foi já do amanhecer de hoje, O amanhecer que já começou bastante frio em diversas regiões, 16 graus é a temperatura. Essa imagem é de Sobradinho, o Cusco ali olhando para aquela geada toda. Mas se prepare, gente, porque frio mesmo, ele ainda está chegando e em breve, agora nos próximos dias, Aline Schneider, nós teremos muito frio aqui no estado. Não é mesmo, Aline? Bom dia. Oi, André. Bom dia, é sim. Poxa, eu tava aqui contemplando a beleza quando eu tive a felicidade que tu já estavas me chamando. Já deu para tirar a manta, já tava com vontade até de tirar o casaco. Realmente o sol já brilhando. Encontrei a Estael correndo ali no corredor, não consegui nem dar oi direito para ela e para todo mundo que tá em casa nos acompanhando. Muito bom dia. Já começou a esquentar, viu? Estael, que bom que eu te escutei, porque deu para lavar a roupa hoje cedo, deixar tudo estendido, a janela aberta para pegar esse sol agora, viu, André? E daqui a pouco a gente vai trazer, portanto, as informações desse frio. A imagem ao vivo aqui do alto do Morro Santa Teresa, Aline? A gente consegue perceber que não dá para enxergar nada. Não dá para enxergar, há muita neblina, o estádio Beira-Rio coberto pela neblina, mas aquela velha história, aquele velho ditado, cerração baixa é o sol que racha. Em seguida a gente vai trazer outras informações do frio que está chegando por aí. 11h47, atenção, 11h48 agora. Caos na saúde em Canoas, aqui na região metropolitana. A essa altura do campeonato, a esse momento que nós estamos vivendo, com frio chegando, instabilidade do tempo, umidade. Pois é, pediatras da unidade de pronto atendimento do bairro Rio Branco pediram demissão por causa das dificuldades de atender os casos mais graves. Isto é de extrema preocupação, porque imagine a situação de um médico no momento em que um paciente precisa de atendimento especializado e não há condições para isso. O Lucas Abate está lá em Canoas e vai trazer outros detalhes para a gente. Afinal de contas, muitas pessoas procurando atendimento, Lucas, e a demora tem sido muito grande também, não é mesmo, Lucas?
Isso, André. A gente veio justamente aqui na UPA do bairro Boqueirão, que está atendendo ainda essas crianças, só que por conta dessa demanda tem bastante demora. Conversamos com algumas famílias aqui reclamando dessa intensa espera, muitas vezes 5, 6 horas por um atendimento. Tem gente ali dentro, André, que chegou 5, 6 horas da manhã e recém passou pela triagem, ainda está aguardando o atendimento médico. Então vou explicar esse efeito dominó, vamos chamar assim, André, que aconteceu na saúde de Canoas para as crianças principalmente. O Hospital Universitário, emergência do Hospital Universitário, que é referência para atender casos mais graves, pediátricos, o que aconteceu? Lá os médicos pediram demissão, André, pela falta de condição de trabalho e também por insumos. Aí na UPA Rio Branco, que estava recebendo esses casos, os médicos pediram uma retaguarda, ou seja, eles queriam alguma alternativa para casos mais graves, alternativa que não existia por conta do fechamento da emergência pediátrica do Hospital Universitário. Então, na UPA Rio Branco, os médicos ontem também comunicaram esse pedido de demissão em massa. Todos os pediatras de lá pediram demissão e encerraram o atendimento às 7 horas da noite. Então, sobrou apenas aqui a UPA Boqueirão, onde a população está buscando atendimento e se tem até, André, entre os pacientes familiares, um temor de que aqui também feche pelo mesmo motivo anterior, pelos mesmos motivos anteriores. E nós conversamos com pessoas que procuraram atendimento hoje pela manhã e a gente pode ouvir o que nos contou o Douglas, que está acompanhando a enteada. Faz 5 horas já que estamos aguardando o atendimento dela. Ela febrilou, teve febre e com risco de convulsão trouxemos e estamos esperando o médico até agora atender ela. Muita criança chegando também. O médico não atende, não vem ver a criança, nada. 11h50, faltando 10 para o meio-dia. É o caos da saúde pública. Esse problema que nós estamos contando agora acontece em Canoas. Houve um problema que nós estamos acompanhando há alguns dias na administração do Hospital Universitário e agora passou para a administração municipal temporariamente através de uma determinação judicial. É a prefeitura que está administrando o Hospital Universitário. Lá os médicos, os pediatras pediram demissão por falta de condições. Aí o que aconteceu? Sobraram as unidades de pronto atendimento, no caso a Rio Branco e a Boqueirão. Na Rio Branco, ontem, os médicos pediatras também decidiram que não havia condições de atender devido justamente ao risco para a saúde das crianças. Pediram demissão. Sobrou a UPA Boqueirão, onde está o colega Lucas Abate relatando. E a gente percebe, Lucas, a movimentação, imagens ao vivo. O Lucas está lá. A movimentação de entra e sai de pais, de familiares, de crianças que estão aguardando atendimento, como disse o Lucas. No caso ali, o Douglas, que estava com a enteada, 5 horas esperando atendimento, uma situação gravíssima. Olha aí a movimentação em frente à UPA da Boqueirão, hein, ô Lucas? Isso, André, movimento intenso, muitas pessoas chegando com crianças por aqui, que são encaminhadas por outras unidades básicas de saúde, pela própria Rio Branco quando chegam lá. A informação que dão procura a UPA Boqueirão, que lá ainda tem pediatra, mas acaba gerando esse efeito aqui, André, essa demanda muito alta. Tem muita gente que esperou bastante, até enquanto você falava ali, aquela pessoa que estava saindo, acredito que seja a enteada do Douglas, que a gente ouviu há pouco. Então deixa eu ver se ele vem aqui falar com a gente, fazer uma sinalização. Aqui, André, a gente ouviu há pouco o Douglas, Isso. A entrevista que eu gravei às 10h30 da manhã com ele, já relatando uma espera de 5 horas. Douglas, a gente tinha conversado antes, estava aguardando ali, a menina já foi atendida, saiu? Ainda não, esperando atendimento do médico ainda. E não tem hora ainda para ser atendida, porque não tem médico ali dentro. É o que dizem agora, né? Aquela criança que saiu ali é tua enteada ou é outra paciente? Não, aquela dali é outra paciente também que está no mesmo horário que eu cheguei aqui com a minha enteada. Qual a informação que vocês têm lá de dentro, de fila, de lotação? Tem, então, só a lotação, só a fila da espera deles ali e pelo médico. Só. Eles não dizem nada com nada ali. Eles dizem que só tá um caos só. Só um caos. Que estão mandando, da outra UPA, estão mandando para cá ainda de novo, estão indicando para cá. E não tem, o atendimento tá péssimo, tá horrível. André, repara que a gente conversou com o Douglas 10h30 da manhã. Já ele estava deu aquela 5 informação horas. que estava desde as 5h30 aguardando, agora quase meio-dia.
E permanece a mesma situação. Ele está aqui do lado de fora, aguardando a companheira que está lá dentro com a menina. 4 anos que ela tem? 4 anos, está com febre, com sintomas gripais e não conseguiu atendimento ainda, André. E o pior de tudo é que não tem alternativa. Não posso dizer para o Douglas, procura outra unidade de saúde, porque infelizmente a UPA Rio Branco, que poderia atender, está fechada e as outras unidades também não estão atendendo, André. Ô, Lucas, André, olha aqui, ó, é Canoas, tá, gente? É uma das maiores cidades do estado. Então imagina a quantidade, é proporcional, a quantidade de gente que precisa de atendimento. E isso que o Lucas está falando é muito importante. O que eu vou dizer para ele? Procura outro lugar? Bom, ele pode não dizer, mas as pessoas naturalmente vão procurar outros lugares. E pode ser Porto Alegre, inclusive. Então, além do problema local, vai ter problema regional, sim, senhor. Lucas. Ó, foi atendida, André. Acabou de sair a companheira aqui. Foi atendida, Douglas? Foi atendida agora. Desde das 5h30, agora que o médico atendeu ela. 5h30, André. 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30. Quase 7 horas. Jesus. Olha, que espera, André. Gente, é 11h55. Atenção. Eu quero agora chamar atenção para todo mundo que nos acompanha, porque a gente não pode, como é que eu vou dizer? A gente tem, quando apresenta um jornal, a gente tem uma sequência de notícias e a gente não pode, né? Não tem como a gente não se envolver em algumas notícias, especialmente. Falamos aí de saúde pública. Eu quero pedir atenção, Prefeitura de Canoas, atenção, Secretaria Estadual da Saúde, atenção, Federação das Associações dos Municípios, a FAMURS, alguma coisa. E eu vou me controlar aqui. Precisa ser feita, gente. É inadmissível. Estamos falando de saúde pública, de saúde das crianças, em período de pandemia, em que as crianças estão passando por isto dentro de um posto de saúde em uma das maiores cidades do nosso estado, que é a cidade de Canoas. Eu não estou aqui fazendo acusação nenhuma a alguém especificamente. O que vem acontecendo é histórico, o problema da saúde lá em Canoas. Houve o problema na administração do hospital. A prefeitura pediu a administração na justiça para conseguir resolver o problema. Talvez não tenham conseguido ainda resolver, e pelo visto não, porque houve demissão, os médicos disseram. E aí muita gente vai dizer, mas aí o médico, como é que vai, o juramento que fez no momento da formação, como é que ele vai abandonar o barco? Eu não imagino que seja assim. Eu imagino que já tenha havido uma série de notificações da dificuldade de atendimento e chega num momento, Glauco, em que o médico percebe que a situação está tão caótica que ele não pode se responsabilizar por aquilo. Inclusive, a Associação Médica já estava acompanhando a situação no hospital ali de Canoas. Agora, a situação, a Rio Branco fechou também porque os médicos pediram demissão, algo muito grave está acontecendo e nós não podemos permitir que as crianças fiquem assim, sem atendimento. Gente, isso não é brincadeira, isso é muito grave e muito sério. E a gente precisa de uma resposta imediata. Prefeitura de Canoas, a Secretaria Estadual de Saúde, a Federação dos Municípios, levar essas crianças para outras cidades, porque é muito fácil dizer, não tem atendimento aqui, vai para tal lugar, precisa de transporte. A população brasileira está precisando de dinheiro, são 33 milhões de brasileiros que estão passando fome nesse momento. Aí vem problema de crise, problema de pandemia, então não é simples assim, aqui está fechado, vai para outro lugar. Tem que ter uma mobilização, ônibus, não sei, algo precisa ser feito, é um apelo que nós fazemos em proteção à vida destas crianças em meio à pandemia, ao inverno chegando, mudança de temperatura, frio se aproximando no final de semana. Frio se aproximando no final de semana, quem é que vai ajudar essas crianças? É o apelo que a gente faz, Glauco, Lucas, para as autoridades que resolvam o quanto antes. 5, 6 horas esperando atendimento, nós não podemos aceitar, Lucas. E o temor dos pacientes que saem lá de dentro e conversam com a gente é que a situação está muito complicada ali dentro e eles têm medo, André, que aconteça aqui a mesma coisa que já aconteceu na UPA Rio Branco e no Hospital Universitário. Então, esse é o temor entre os pacientes moradores aqui de Canoas. E aqui, informações que chegam de Canoas. Cláudia, manda aqui pra gente.
Gostaria de relatar o problema no posto de saúde do bairro Mato Grande, a unidade básica de saúde. Atendimento péssimo, descaso com as pessoas. Atendimento demorado. Levei minha filha de 7 anos com dor de ouvido. Fiquei 1 hora com ela e não fui atendida. 1 hora. Esse caso que nós relatamos aí do Douglas, quase 7 horas esperando. A Morgana de Sapiranga, bom dia, não é só em Canoas. Meu sobrinho precisa leito pediátrico. Foi entrado com pedido judicial e o juiz decretou ontem, às 18h30. Sapiranga está um caos, é o que relata a Morgana lá de Sapiranga. Isto que o inverno está começando. Teremos temperaturas muito baixas nos próximos dias. Essa situação, daqui a pouco volta o Lucas Abate, nos detalhando o que está acontecendo na cidade de Canoas, aqui na região metropolitana. 11h59, agora 2 assaltantes entraram em um mercado ontem à noite, renderam o proprietário dentro deste mercado e fizeram a limpa no caixa, Glauco. Foi na Vila Kennedy, lá em Santa Maria. A gente viu na imagem aí da câmera de segurança os 2 homens chegando, um com uma faca e o outro armado com um revólver. Eles entraram no estabelecimento, limparam o caixa e isso significa um prejuízo de R$400. Mas não é só isso, não. Olha ali, tem o constrangimento, tem o assédio, tem toda aquela intolerância, aquela coisa de ficar ameaçando. E a gente, inclusive, colocou ali escrito o que eles disseram no momento da abordagem. Vamos ver e vamos ouvir para você entender direito essa situação aí. Vamos lá. Eles entrando, olha aí. É um assalto, vem, passa tudo. Dá o celular, vem, passa. É isso que disse o assaltante, Glauco. Eles são muito rápidos. Ninguém vai te machucar, dona. Fica de boa. Vem. Isso eles falaram para essa senhora, que não é a proprietária, tá? Mas ela é a companheira do proprietário que estava lá dentro. Então eles, de uma certa forma, foram ladrões bonzinhos. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso aí. Eles foram até bonzinhos. Em determinado momento, ela disse em relação a alguma coisa em relação ao celular, e ele disse para ela, o ladrão respondeu, não, a gente não vai levar o seu celular, fica tranquilo, a gente não vai bater. Queriam dinheiro. Ou seja, queriam o dinheiro e levaram R$400. O mercado tem botão de pânico, aquele que você aciona e imediatamente alerta a segurança pública, né? Mas o proprietário ficou com medo de acionar justamente por causa da truculência dos ladrões. Tu viu que ele estava com um facão na mão? Sim, era um com uma faca, um facão e outro ali, com uma arma. A gente consegue, ali, ele consegue identificar. Esse aí chega, tira o revólver e o de trás também com revólver. Ainda não tiraram, não sacaram ali o facão. Não sei onde é que carregava o facão. Ali dizendo que não ia machucar. E no momento da saída ele aparece com um facão na mão. Ali, ali o facão. Isso. Olha ali o facão, estão vendo? Ali o facão na mão direita. E dizendo para essa senhora, não se assuste, né? Nada com a senhora, não vamos levar nada. Tanto é que ela fica parada ali no cantinho, né? Ali, tá ali, apavorada, com as mãos para cima. Não, ela chegou a dizer obrigado. Ela agradeceu o ladrão, André. Ela agradeceu o ladrão por não ter sofrido maiores consequências em termos de violência física. Foi onde isso, Glauco? Vila Kennedy, Santa Maria, e chama atenção também uma cliente que chega depois, eu não sei se a gente vai ter na imagem, mas uma senhora chega para comprar no estabelecimento e não tinha sequer se dado conta de que era um assalto, tá? Ali aparece ela entrando em seguida, a gente vai mostrar, ela vem correndo, ela chega apressada e talvez não se deu conta, né, Glauco? Não. Aparece ela no momento ali, eu acho que na hora que eles já estão quase saindo. Escapou, porque se ela estivesse naquele cenário ali, sabe como é que é, né? Desesperador. Aí tá ela chegando ali. Chegando agora. Ué, o que aconteceu? Muito bem, seguimos adiante, 12:02. O delegado que investiga o caso do jogador Edenilson confirma que Rafael Ramos, do Corinthians, vai ser indiciado por injúria racial. Apesar do Instituto Geral de Perícias ter dado o laudo como inconclusivo, a Polícia Civil, portanto, confirma que vai terminar o inquérito, vai concluir e apresentar, portanto, o indiciamento até a segunda-feira. A colega Aline Schneider conversou com o delegado Roberto, o delegado que está responsável por esse caso, conversou agora há pouco e vai trazer outros detalhes para a gente, não é mesmo, Aline?
Isso mesmo, André. Essa é a novidade agora do final da manhã de hoje, desta quinta-feira. Delegado Roberto Sarragoff confirma, então, que mesmo que o IGP, o laudo do IGP, tenha dito que não foi possível concluir se a palavra dita pelo jogador do Corinthians foi realmente macaco, mesmo assim, o inquérito será concluído e deve indiciar, portanto, Ramos por injúria racial. Isso não significa que ele vai responder pelo crime. Quais são os próximos passos agora? O inquérito deve ser concluído até o final da próxima semana, do início da próxima semana. Isso porque a Polícia Civil ainda aguarda mais um resultado de perícia que foi contratado de forma particular. Então, mais uma análise de articulação aí para ver a leitura labial deve ser realizada e mesmo assim o jogador deve ser indiciado. Depois isso é encaminhado para o Ministério Público, que aceita ou não a denúncia. Vamos ouvir mais detalhes do que disse o delegado Roberto. O laudo do IGP não nos vincula, não vincula o resultado ou a decisão da polícia. Tanto que nós vamos concluir o inquérito entendendo que houve crime de injúria. Há indícios suficientes da prática de um crime de injúria racial. E vamos, então, com esses elementos indiciários, finalizar o inquérito. Daí, portanto, o que vale nesse caso é a palavra da vítima. É a boa-fé até da vítima, né, André? Que não iria fazer tudo aquilo ali em vão. Agora, uma coisa, e eu acho que a Aline concorda, é a fase técnica exatamente da perícia. E isso não se chegou a um consenso, não se chegou, por exemplo, a uma referência de um estudo que tenha sido feito que dê para afirmar pela leitura labial: ah, mas outros peritos disseram que ele não falou isso aí, outros peritos disseram que ele falou. Entendeu? Não se compara um perito com outro. A perícia oficial do Rio Grande do Sul é aqui, do IGP, e chegou a essa conclusão, André. Agora, Glauco, a gente até comentei contigo ontem, o jogador ele é português, correto? Sim. E o português, né, em Portugal, pronuncia-se muito pouco as vogais, né, mais as consoantes. Então, a minha dúvida era essa. Eu não sei se o IGP chegou a fazer algum tipo de menção nesse sentido, mas, né, quem sabe, um perito português que tem... Porque há muitas gírias, né, além do sotaque, a maneira de falar, há muitas gírias também no português, enfim, talvez pudesse ter colaborado. Não sei, estou falando aqui como leigo, algo que me chamou a atenção. Eu também não sei. Talvez essa dificuldade tenha acontecido, apesar de contas que o IGP, né, tem toda uma estrutura. É que eu noto o seguinte, André, especialistas nessa área. Tem a questão técnica, que está sendo encarada dessa forma, e tem a questão também das pessoas que não aceitam isso. O próprio Edenilson protestou em rede social, mudou a foto dele, colocando, né, simbolicamente as mãos, tá ali, ó, as mãos sobre a boca, dizendo que foram calados, enfim. É o direito de protesto, sim, do jogador, que é vítima, segundo ele mesmo disse, de uma coisa que é muito cruel, que não pode acontecer realmente. Mas, do ponto de vista técnico, foi essa a resposta do IGP, né? E a Aline conversou com o delegado confirmando que vai, portanto, indiciar o jogador, né, Aline? Isso, Glauco e André. O IGP disse ainda que só seria possível afirmar que o Rafael Ramos teria dito essa palavra, teria chamado o jogador de macaco, se desse para ver a movimentação da parte interna da boca, o que a gente sabe que isso não é possível, né? Porque é possível ver que ele disse algo, mas a análise feita pelo IGP não conseguiu ter certeza e confirmar qual foi a palavra. Ele disse algo, mas não há áudio que comprove qual foi a palavra dita. Foram 4 vídeos que foram analisados e mesmo assim não se chegou a essa conclusão. O delegado diz ainda que mesmo que o resultado dessa perícia tivesse confirmado a palavra macaco, que segundo a vítima foi o que teria sido pronunciada, mesmo assim isso seria um elemento a mais. Não ia mudar o rumo de acordo com a Polícia Civil sobre a finalização do inquérito policial. Muito bem, 12:08. Está aí a informação que chegou agora há pouco, confirmada a reportagem, confirmada a Aline Schneider, que o jogador do Corinthians, vai ser, portanto, indiciado pela polícia devido a este caso que aconteceu no dia 14 de abril, né, Glauco?
Foi no 14 de maio, perdão. 14 de maio. E lembrando que os jogadores deram seus depoimentos e a polícia confirmou. O depoimento do Rafael Ramos foi extremamente confuso, né? Então são outras partes de todo esse trabalho que ela está levando em conta a polícia nesse caso. Lembrando, né, que o Rafael ele chegou a ser preso em flagrante no dia que isso aconteceu, no dia 14 de maio, depois acabou sendo liberado após pagar fiança de R$10 mil, e o delegado fala mais sobre esse outro resultado do laudo pericial que deve e está sendo aguardado pela polícia. Vamos ouvir. Será juntada mais uma perícia labial, mais um elemento. A perícia foi contratada pelo Edenilson? Sim, mas nós fomos notificados de que houve mais uma perícia, então mais um meio de esclarecimento, né? Atenção, gente, meio-dia 9 minutos, informação que nos chegou agora, não tem a ver com esse assunto. É sobre o casal que desapareceu de Cachoeirinha. Lembram? Nós conversamos, inclusive, há poucos dias, o Lucas conversou com a Cláudia. A Cláudia foi presa há pouco. A Cláudia, filha adotiva. Não, foi presa de novo. Foi presa de novo. Ela tinha sido solta, exato, tinha sido solta, estava em prisão domiciliar e foi presa agora há pouco, agora de manhã. Tá? A informação que nós temos por enquanto é essa, e em seguida, aí imagens da prisão. Imagens da prisão. Foi agora há pouquinho, agora de manhã. Ela está sendo levada, olha só, sem condições de locomoção, é isso? Não sabemos em que condições. Ela está em desespero, pelo que me passa aqui a informação o nosso editor-chefe, Luciano Nunes. Ela estaria chorando, em desespero. Ela que tinha sido presa, né? Depois de uma longa investigação, faz cerca de 2 semanas ela foi presa, ela e o filho, tá? Recebeu a liberdade faz agora poucos dias. E agora, portanto, atenção, 12:10. O SBT mostrando imagens que chegaram agora há pouquinho da prisão da Cláudia, que é a filha adotiva, né, deste senhor lá de Cachoeirinha, que desapareceu junto com a esposa, foi lá no próximo, foi no Carnaval, né, um desaparecimento misterioso. Aí o momento em que a Cláudia, na imagem da direita, ela foi a última pessoa a ser vista na residência, né? Ela entra no carro junto com o filho e a partir disso, então, o desaparecimento deste casal em Cachoeirinha foi no dia 27 de fevereiro. E a imagem da esquerda, a Cláudia sendo presa agora há pouco, ela estava em prisão domiciliar, mas está sendo levada para o presídio de volta. Imagens de agora há pouco. Percebemos que ela está, né, desesperada, inconformada e está sendo levada, portanto, para o presídio. Não sabemos ainda detalhes de qual presídio, mas está sendo carregada. Não sabemos por alguma questão de saúde ou até por resistência de ter resistido, Glauco, né, a esta prisão. Ela que estava em casa sendo levada, portanto, para a prisão. À direita, o casal que desapareceu misteriosamente. Não tem ainda nenhum indício de onde possam estar, nem resquícios, nem algo foi encontrado, corpo nem nada. E aí, portanto, a notícia que nos chega agora há pouco que a Cláudia, a filha adotiva desse senhor, que eu não lembro o nome dele, mas ela foi presa, estava em prisão domiciliar e agora foi levada para a prisão. Ô, André. Isso aconteceu agora há pouco em Canoas, imagem que nos chegou em instantes. Hélio, o filho também foi preso? O filho também? O filho também foi preso? O Lucas em seguida vai trazer outros detalhes para a gente. Está aí o filho sendo preso, que também apresentou algum laudo de saúde, que também teria sido a motivação para a prisão domiciliar. E agora a prisão deles em Canoas, da Cláudia e do filho, sendo, portanto, levados pela polícia de volta à prisão. De volta à prisão. Está aí o momento que o filho também está sendo preso. Diga, Glauco. Não, só lembrando que a entrevista que ela deu foi no último domingo para o Lucas Abate mesmo, que está se deslocando para acompanhar um pouco mais essa história aí. E ela falou que tem problemas de diabetes, reclamou do tratamento recebido na prisão, né? Enfim, pode ser consequência do estado da doença, mas também do desespero dela, aquilo que a gente viu há pouco, né? O Lucas Abate está em Canoas, porque nós estamos tratando dessa problemática na área da saúde em Canoas. Inclusive, já recebi diversas mensagens, até de Tramandaí, telespectadores reclamando desta questão da saúde pública. O Lucas vai se deslocar agora para a delegacia e em seguida vai trazer informações para a gente da prisão, portanto, da filha desse senhor que está desaparecido. Se alguém puder me ajuda com o nome dele, que
fugiu, não estou lembrado, a filha adotiva dele e o filho dela, portanto, eles estavam em prisão domiciliar, sendo levados, portanto, para a delegacia de polícia, que devem voltar para a prisão. Em seguida, a gente vai trazer as informações. Daí o casal que sumiu no dia 27 de fevereiro de casa, em circunstâncias ainda para a polícia, né, muito misteriosas. A polícia seguiu com uma longa investigação. Que novela isso, olha, André? Olha... Não, o tubo de oxigênio, que esse senhor não ficava sem o oxigênio. Já a filha dizia que sim, ele não precisava tanto assim do oxigênio. Não, e o ex-companheiro da filha, que seria um milionário, que aí teria um problema da separação. Nossa, cada dia tem... Sim, porque a Cláudia, ela disse, né? A Cláudia disse que isso teria sido uma armação de um ex-marido dela. Bom, o Lucas Abate está indo para a Delegacia de Polícia de Canoas e vai atualizar para a gente qual foi o elemento, o que aconteceu para que eles fossem, então, a Cláudia, junto com o filho, são os principais suspeitos, né, do desaparecimento deste casal, porque quais elementos novos que fazem com que eles sejam, portanto, levados para a prisão novamente. Ruben Heger. Seu Ruben Heger. Isso. O seu Ruben, tá aí. O seu Ruben Heger, e como dissemos, não há sinal nenhum deles mais, né? Não foi encontrado o corpo, não foi encontrado o paradeiro, não há informações, mas deve ter algum elemento novo que a polícia, portanto, conseguiu, né? Eles estão voltando, portanto, para a prisão, a Cláudia e o filho dela. Em seguida, outros detalhes com o Lucas Abate. E atenção, tráfico de drogas na frente de uma escola. Pois um homem foi preso em flagrante por vender entorpecentes aqui em Porto Alegre. A gente te mostra agora num giro de notícias. A prisão aconteceu na Escola de Ensino Médio Professor Alcides Cunha, bairro Morro Santana. Com o traficante, mais de 5 quilos de maconha, um veículo utilizado para entrega, R$200 e material para fracionar e embalar a droga. O criminoso foi conduzido à delegacia de polícia e autuado. Segundo o delegado Guilherme Dil, o fato é de extrema gravidade, pela proximidade com a escola pública, que poderia atingir crianças e adolescentes frequentadores do bairro. Parece notícia antiga, mas não é, André. 663 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos pela Polícia Civil em Bom Princípio. O montante foi inutilizado e os comércios foram autuados. Um restaurante teve suas dependências totalmente interditadas por apresentarem condições sanitárias precárias, como presença de roedores, alimentos vencidos há mais de 5 anos e restos de comidas aos pratos de clientes reaproveitados na cozinha. Os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais responderão por delito contra as relações de consumo. O motorista da Secretaria de Saúde de Alegrete foi detido pela Receita Federal em Uruguaiana enquanto transportava produtos ilegais em um veículo oficial do município na manhã de hoje. Durante a revista ao micro-ônibus da Prefeitura, os agentes encontraram 30 caixas de vinho sem procedências, avaliadas no valor de R$10 mil. O servidor público será afastado até a conclusão da investigação. Meio-dia 16, atenção, vamos direto a Canoas conversar com o delegado Anderson Speer, responsável pela investigação do desaparecimento do seu Ruben e da esposa dele. Delegado Anderson, o senhor me escuta bem? Muito obrigado por nos atender. Boa tarde. Oi, boa tarde a todos os telespectadores. Delegado, por favor, nos atualize. A Cláudia e o filho dela, portanto, estão voltando para a prisão? Isso, eles foram presos hoje pela manhã. Novamente, né? Foi decretada a prisão preventiva deles, porque eles tinham sido liberados na sexta-feira passada em regime de prisão domiciliar, em virtude da circunstância do rapaz. Ele precisava de uma vaga do IPF e a vaga não tinha saído, e aí ele foi liberado para prisão domiciliar e ela foi liberada também na sequência para acompanhar e para cuidar dele, que ele tem problemas psicológicos, então a justiça entendeu dessa forma. Na verdade, o que aconteceu foi que ela, antes de ir ao fórum para assinar o compromisso da prisão domiciliar, ela foi até alguns órgãos de imprensa e rádio e outros afins, deu entrevista
O Ministério Público entendeu que ela estava já descumprindo já as condições impostas do regime de prisão domiciliar e requereu a conversão, então, da prisão domiciliar novamente para a prisão preventiva. E foi deferido isso ontem à noite, e hoje de manhã a gente já fez o cumprimento desses mandados. Certo. E o filho dela, o filho da Cláudia, conseguiu a vaga, portanto, no Instituto Psiquiátrico Forense, correto? Isso, ele vai para o Instituto Psiquiátrico Forense. Certo. Bom, delegado, o senhor tem convicção de que a Cláudia e o filho foram que arquitetaram, que fizeram toda o roteiro da morte desse casal, correto? Sim, pelo contexto todo da investigação, pelo que nós apuramos, eu restei convicto, né, de que eles praticaram esse crime. Inclusive eles foram indiciados, né, pelo duplo homicídio qualificado e pela ocultação dos cadáveres. Agora, ela sempre demonstrou ela ter resposta para tudo, para detalhes. Qual que seria a motivação, delegado? O que o senhor pode nos adiantar, nos falar a respeito disso? E se foi tudo muito planejado, porque para todas as questões questionadas, né, a ela sempre tinha uma resposta e inclusive acusou o ex-marido de ter, né, de ser uma vingança da parte dele, delegado. Isso, para resumir e abranger todos esses pontos aí que tu falaste, tá. A gente verificou que tudo foi bem arquitetado, foi bem planejado. Ela tentou criar um álibi para ela, né, para que pudesse ocorrer esse desaparecimento e ela ficasse livre, né, dessa suspeita. Felizmente, nós conseguimos aquelas câmeras ali na frente da residência que comprovavam a situação dela ter estado na casa, porque não havia nenhum parente, estavam todos viajando. Certo. Então ela teria provavelmente ficado, né, incólume nessa situação. E também conseguimos apurar que foi feito um planejamento prévio, data, tudo com certeza foi pensado no melhor jeito de realizar o crime. Com relação ao Jandir, né, que tu falasse, o Jandir, ela falou nos depoimentos, né, quando passou depoimentos em declarações da delegacia, que ele teria motivo. Nós investigamos a situação dele. Ele tinha um álibi, ele estava no interior, quase na fronteira, pescando e tinha mais pessoas com ele. Então, a princípio, todas as informações que foram trazidas. Bom, tivemos aí um corte e a gente está conversando com o delegado. Delegado, elas foram investigadas, foram checadas e foram formalizadas. Delegado, estamos com um problema no contato com o senhor. O delegado Anderson Spier é responsável pela investigação do desaparecimento do seu Rubem e da esposa, a Marlene Heger. Eles que desapareceram dia 27 de fevereiro. Né? Os principais aí suspeitos é a filha adotiva dele, a Cláudia, e o filho dela. Eles estavam presos, foram liberados há poucos dias para a prisão domiciliar e, segundo o Ministério Público, a própria polícia, ela descumpriu essa prisão domiciliar e, portanto, voltando para a prisão, e ele, o rapaz, para o Instituto Psiquiátrico Forense por ter problemas, né, psicológicos emocionais. Uma pergunta que nos surge é de que ela estaria correndo risco em casa. Houve alguma intercorrência nesse sentido, delegado? Não, nós não temos conhecimento de qualquer tipo de intercorrência com relação a isso. Agressões, depredações ou algo assim? Não tivemos conhecimento disso e não sabemos exatamente o que se trata. Até tivemos na casa hoje, estava tudo da mesma forma que estavam nas outras vezes que nós tivemos lá cumprindo mandado de busca. Então, infelizmente, eu não sei exatamente do que se trata essa alegação dela. Delegado, nós tivemos um corte na conversa com o senhor. Eu não sei se eu ouvi sobre a imagem ela sendo presa. Ó, agora há pouco a imagem ela sendo presa em casa. Sobre a motivação, qual seria a motivação para este crime, delegado? Até porque tem a questão financeira, me parece, né, André, delegado? Sim, não, na verdade, nós acreditamos, e no iniciamento isso foi trabalhado, que a motivação seria, na verdade, uma vingança, né? Ela tinha uma relação bem conturbada
com o pai, e essa relação piorou muito depois que ela simulou o próprio sequestro lá em 2017, que ele simplesmente parou de manter contato e não ajudava e negou ajuda para ela por diversas vezes, tanto financeira como ajuda, né, prática para moradia. Ela pediu para morar nos fundos da casa, ele negou. Então, acho que isso tudo, né, essa dificuldade... Ela simulou o sequestro, delegado, é isso? Sim, ela simulou um sequestro em 2017, foi indiciada por ter acusado o ex-companheiro lá, né, de ter sequestrado ela. E depois desse evento, o pai né, disse que aquilo não era coisa certa a se fazer, criar uma história dessas, e cortou qualquer tipo de ajuda e digamos, né, como falaram os parentes, virou as costas para ela. Sim. E ela chegou a ser presa, delegado, na época? Ou foi... Não, na época ela não foi presa. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva dela, mas não foi deferida. Né? Nós estamos conversando com o delegado Anderson Speer, responsável pela investigação do desaparecimento do casal Ruben e Marlene Heger. Eu tenho o delegado, meu colega Lucas Abate, está em frente à casa onde a Cláudia foi presa agora há pouco, e também tem uma pergunta para o senhor, por gentileza. Diga lá, Lucas. Isso, André. A gente vê até aqui Canoas, onde a Cláudia e o filho moram, onde foram presos há pouco. Até não tem nenhuma movimentação aqui, a gente consegue ver essa parte mais fechada do portão. Os cachorros dela permanecem por aqui latindo bastante, são 2 cachorros que a Cláudia tem. A casa está completamente fechada e olhando pelo portão, André, a gente não consegue mostrar para vocês, mas ali dentro está aquele carro, o Fiat Fiesta verde, que aparece nas câmeras de segurança, usado, teve a película, inclusive, que o delegado apontou no inquérito também que teria sido instalada dias antes ou na semana anterior e que é mais um indício do crime. E outro detalhe que eu gostaria de perguntar ao delegado, porque na semana passada, no domingo, eu conversei com ela aqui dentro da casa e ela mostrou diversos pontos de escavação. Então eu queria saber com o delegado se foram feitas buscas aqui nessa residência da Cláudia pelos corpos do Ruben e da Marlene. Sim. Boa tarde, Lucas. Sim, foram feitas algumas escavações, eu não sei se é esse que é o que ela se refere, como a casa ter sido destruída, mas por óbvio que foram feitas porque logo depois da primeira prisão dela, nós realizamos uma diligência de busca na casa com o auxílio do Corpo de Bombeiros. Então foi levado um cão farejador até a casa, na época até isso foi divulgado, e por obviedade o trabalho do cão, em algumas vezes o cão apontava algum cheiro, algum odor, e os policiais, né, que têm esse conhecimento técnico de como o cão se comporta, eles faziam um pequeno buraco, segundo eles, para ajudar a dissipar os odores para que o cão pudesse se orientar melhor. Mas nada assim de buraco, é só mexer a terra, virar, né, nada demais. O que se nota aí na casa também, você pode ver, é que tem muito entulho na frente da residência, né? Restos de obra e coisa. Esses materiais já estavam na casa desde a primeira vez que a gente esteve. A gente teve um corte. Delegado Anderson Speer. Diga lá, Lucas. Agora voltou o delegado? Não, enquanto vão restabelecendo o contato com o delegado Anderson Speer, a gente está mostrando pelo canto aqui do portão, André, o carro, esse veículo que, segundo a investigação, foi utilizado pela polícia para fazer pela Cláudia e pelo filho para fazer o transporte do corpo. E até esses entulhos que o delegado fala estão um pouco mais à esquerda, em seguida até a gente pode mostrar aqui, claro, tem essa barreira no portão que impede a visão pelo lado de dentro. 12:27, estamos conversando com o delegado Anderson Speer a respeito agora da prisão. Estava em prisão domiciliar, voltando para a prisão, portanto, a Cláudia e o filho dela indo para o Instituto Psiquiátrico Forense, estavam em prisão domiciliar, imagens de agora há pouco dela sendo presa. E o meu colega Glauco tem mais uma pergunta para o senhor, delegado Anderson. Delegado, boa tarde. Que em relação a essa entrevista que ela deu, pelo menos para o SBT, ela, digamos que apontou vários problemas, inclusive no atendimento, na cadeia, enfim. Mas me chamou a atenção o fato que ela disse que havia até uma armação de delegados de polícia. Como é que o senhor encara isso aí? Seria parte de um enredo dela ou não? Olha, na verdade, eu não sei nem de que tipo de armação ela se refere, não sei com relação ao quê,
Mas o que eu posso garantir é que o trabalho da polícia foi executado dentro de todas as formalidades necessárias para uma investigação. Todos os atos foram autorizados pelo Poder Judiciário, foram acompanhados pelo Ministério Público. Então, todas as diligências que foram realizadas foram representadas pelo Poder Judiciário, que acompanhou, todos os atos foram levados ao conhecimento. Então, infelizmente, eu não sei do que se trata, mas tem que acreditar que seja provavelmente algum tipo de elucubração sensacionalista para mudar o foco, né, da investigação e de toda essa apuração que está sendo realizada. Muito bem. Delegado Anderson Speer, muito obrigado por ter conversado com a gente. Está aí atualizando a informação. A Cláudia e o filho dela voltando, portanto, para a prisão, ele para o IPF, o Instituto Psiquiátrico Forense. Delegado Anderson, obrigado. Nós tivemos aí um pouco de dificuldade no contato, mas agradecemos aí a conversa com a gente, a informação trazida aqui pelo SBT, portanto, as imagens da Cláudia e o filho sendo presos em casa, voltando para a prisão, estavam, como eu disse, em prisão domiciliar. A Justiça entendeu que ela descumpriu as regras e, no caso do filho, o filho dela, ele não tinha vaga no IPF e agora abriu uma vaga, portanto, os dois indo para a prisão. Em seguida, a gente atualiza, trazendo outros detalhes a respeito, portanto, deste caso. Agora, meio-dia e 29 minutos, meio-dia e 29, 16 graus é a temperatura nesse momento em Porto Alegre. O nosso assunto agora é o frio que vem por aí. Rio Grande do Sul. É o forno alegre no verão e o nosso Rio Grande do Sul. Meteorologista Stael Cias, na terça-feira, quando eu disse aqui que nós íamos enfrentar uma onda de frio rigorosa, eu não estava exagerando, Stael, não é verdade? É verdade, André. Boa tarde, Glauco. Boa tarde você que está em casa. Olha, vai faltar não, a gente vai usar acho que todas as palavras do vocabulário. Eu estava olhando hoje de manhã. Frio, só uma friaca delas que eu e acho por que aí não vai entrar, que é a neve, porque realmente essa massa de ar polar ela vai trazer um ar muito seco, então a neve desta vez vai ficar de fora. Mas olha, aqui a gente tem, ó, glacial, gélido, frio, que se tornou gelo, congelado, enregelado, regelado, refrigerado, então todo o vocabulário... Ave Maria! Como é que é? Frio, gélido, glacial, frígido, cortante, álgido, nevado. Aí o que se tornou gelo, quer dizer, vamos ter geada. Congelado, enregelado, é isso? Enregelado, regelado, refrigerado, isso tudo é o Rio Grande do Sul. Faltou sorvete. Só os corajosos. E aqui nós temos belas imagens de Sobradinho hoje cedo. A cerração foi o destaque. Aliás, aqui na capital demorou bastante para o sol aparecer. A cerração amanhã ainda pode estar presente no Rio Grande do Sul. Nós tivemos cerração não só naquela região centro-serra, lá em Sobradinho, região metropolitana, mas também lá na fronteira oeste, em Santana do Livramento. Aqui imagens da zona sul do estado. Essas imagens, produção, me ajuda, é de Pelotas ou de Rio Grande? Rio Grande. Imagens de Rio Grande, que também teve cerração forte. Olha, não se enxergava quase nada. Ali tinha até um passarinho passando ali, mas não se enxergava quase nada pela frente. Tá, o passarinho também estava perdido. Ele tem radar, calma. O passarinho também estava perdido. Saiu correndo porque viu um carro. Exato, é. Então, realmente, muita cerração e que ainda pode acontecer no começo Mas tem cerração da sexta-feira. Olha ali a Aline Schneider. A Aline Schneider no meio A Aline está dentro do avião? Ah, não. Ai, que saudades que eu tava de falar do tempo com vocês. Olha só a imagem aqui do Morro Santa Teresa. Ainda tem cerração, Stael. Dá para acreditar? Parece que a gente tá aqui, ó, realmente num avião, mas não. Estamos no Morro Santa Teresa, assim, essa bela imagem aqui do SBT. A cerração ainda muito presente, o sol já brilhando forte, trazendo calor para a equipe que está aqui fora. 16 graus agora aqui fora, Stael. Mas lá no Vale dos Sinos, né, André? Hoje de manhã, que frio que tava. O chão chegava a estar molhado de tanta neblina. Esses dias eu estava olhando aqui em Porto Alegre uma calçada, eu disse, mas lavar a calçada? Não, era a umidade. Exatamente, muito bem relatado aí pela Aline, muita cerração que traz essa sensação, pelo menos de manhã cedo, de frio.
E agora, realmente, como ela falou, tá calor, viu? 16 graus, pelo que vem pela frente, dá para dizer que tá calor mesmo. Olhando a imagem de satélite que mostra onde é que estão as nuvens, a gente vê que quase que não se enxerga o Rio Grande do Sul. Aqui tá o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Então, a gente vê toda essa área aqui com essas nuvens associadas a essa frente fria. Frente fria porque essas nuvens vão ser movimentadas pelo ar polar, que ainda nem aparece aqui na imagem, que vai empurrar toda essa instabilidade, vai levar mais chuva lá para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. E aí a chuva sai daqui, mas para a chuva sair, vem E a o gente frio. já vai pedindo para todo mundo, coloca o nosso telefone, o nosso número aí na tela, se preparem para nos mandar mensagens, né? Porque daqui para frente a gente vai precisar de muita imagem, né? Vídeos, façam com o telefone na posição horizontal, imagens aí de 20 segundos, eu quero ver de novo a torneira congelada, o Glauco aí não. Aí manda mensagem, manda pager, lembra do pager? Manda pager, entra em contato com a gente, manda um bip, mas entra em contato com a gente. Está ali o número 980275113. Já vai anotando. Aliás, eu quero agradecer diversas mensagens, né, falando sobre diversos assuntos. Daqui a pouco tem a Morgana de Sapiranga, tem também o pessoal de Tramandaí, o Hernani, tem vários telespectadores, aos poucos eu vou relatando aqui os comentários deles, inclusive. Mas vão nos ajudando. Com esse frio que está chegando, a gente quer as imagens do frio certeza. A pelo gente dá Rio a Grande. informação, a previsão, e vocês colaboram trazendo aí as imagens, os Participando com a registros. Se agasalhe bem, né? Porque, olha, para É. fotografar geada, André, não é fácil. Não é porque fácil. é de manhã cedinho, a temperatura negativa que vai estar em grande parte do estado. Vamos explicar, então, o que vai acontecer. Vamos colocar aqui o mapa da massa de ar polar, explicar o que vai acontecer. Massa de ar polar é um sistema de alta pressão atmosférica. Então, a gente tem aqui identificado na imagem. Aqui a previsão para a sexta-feira, final da tarde. A massa de ar polar vai estar lá no centro da Argentina. Aqui está Rio Grande do Sul e Porto Alegre. E aqui para o Dia dos Namorados, dia 12, você que está planejando, o ar polar estará aqui em cima do Rio Grande do Sul. E o que isso vai causar? Vamos para ver a temperatura. Vamos falar primeiro da sexta-feira, André, porque amanhã vai ser um período de transição. Ainda tem instabilidade, tem cerração, pode chover no começo da manhã e à noite despenca a temperatura aqui no período da noite, lá pertinho da meia-noite já, grande parte do estado com temperatura abaixo de 5 graus. Então, a mínima nesta sexta-feira acontece no período da noite, o dia inteiro ventoso, tem até alerta para vento, principalmente aqui na região leste do estado. Então, Costa Doce, litoral, Zona Sul, região de Pelotas, Jaguarão e Grande Porto Alegre, uma sexta-feira ventosa, especialmente da tarde para a noite, rajadas acima de 60 km por hora. E o que o vento faz com o frio, André? Acentua a sensação de frio. Então, um dia inteiro gelado nessa sexta-feira. E aqui está o vento, ó, essa corrente de vento sul-sudoeste, o nosso minuano, trazendo, então, essa sensação de frio durante toda a sexta-feira. Ainda tem um pouquinho de vento no sábado. Sexta-feira, como eu disse, começa com chuva e vai terminar com céu claro e frio intenso. Agora vamos para as manhãs polares, André. Olha só um pouquinho esse mapa aqui. Previsão. Essas áreas em lilás aqui são as áreas onde terá temperatura negativa no Rio Grande do Sul. Então veja aqui, começando da esquerda para a direita, o amanhecer de sábado, domingo e segunda-feira. 3 dias em que grande parte do Rio Grande do Sul terá madrugadas e manhãs com temperatura abaixo de 0, André. A Veridiana de Portão diz que Portão muito frio, sempre de olho no SBT. Eita! E o portão vai trancar de O tanta portão vai geada. congelar. Né? Fecha esse portão aí porque vai estar frio. Então, Olha realmente... o Cusco, olha o Cusco ali só olhando. Muito linda essa Ai, que imagem lá de mistério. Sobradinho, Ai, que realmente. mistério. Quero ver ele, essa animação aí no final de semana com temperatura negativa. Então, previsão, André, para sábado, domingo e segunda-feira, marcas de 2 a 3 graus negativos em diversos municípios gaúchos, até 5 graus abaixo de 0 lá naquela região dos Campos de Cima da Serra e na Serra Sudeste, na região de Pero Machado, São José dos Ausentes, no Nordeste Gaúcho. Grande Porto Alegre, região metropolitana, por aqui também previsão de 2, talvez 1 grau positivo lá no Vale dos Sinos. Aline, lá te prepara, Aline, muito frio lá no Vale dos Sinos, final de semana e na segunda-feira. Oi, Stael.
A minha preocupação é com a roupa. Lá em casa a Túlia tá assim, ó. Ah, que lá eu em já casa não também. tenho mais onde colocar a roupa suja. Então, hoje eu já deixei tudo estendido. Amanhã, então, não dá pra lavar roupa? Só sábado? Amanhã é melhor esperar. E aí, final de semana, apesar de ter sol e tempo aberto, a temperatura à tarde vai subir devagar. Então, mas o ar seco vai ajudar a secar, sim. Um outro dado importante de todo esse frio é a geada. Eu trouxe aqui um mapa para ilustrar o que a gente espera. Isso é pra roxo, isso aí? Todo esse roxo aqui é o índice alto de geada, potencial alto de geada final de semana, segunda e terça. Esse ar polar a gente está destacando até a segunda com marcas negativas em muitas regiões. Mas até a metade da semana que vem, as manhãs serão frias, André. Então vejam, é um período de 5, 6 dias pela frente, com bastante frio. Amanhã o dia inteiro com frio, sábado o dia inteiro com frio e depois é mais as manhãs e madrugada. A gente sempre brinca, Glauco, né, com frio, mas é uma boa oportunidade para as autoridades municipais se prepararem para os ambientes, estádio Beira-Rio, Gigantinho, sempre o Inter coloca à disposição, mas é o momento, ainda dá tempo, se preparar para acolher essas pessoas que vivem na rua, Glauco. A Estael tá dizendo que o Dia dos Namorados vai ser com frio, eu já tenho até o presente na cabeça. Saquinho de bergamota. Vai ser o presente perfeito. Qual? Saquinho de bergamota, André. Que romântico pra isso. compartilhar, claro. Eu acho que vai dar bergamota voando. Não. Eu acho. Não sei. É isso aí, então? É isso aí, se preparem para o frio, planejem um bom final de semana, Dia dos Namorados, bem agarradinho aí com esse frio todo, né, André? E semana que vem a gente mostra, e de novo, convido a todos aí que estão nos acompanhando a mandar imagens, fotos, vídeos. Temperatura hoje à tarde, nada comparado ao que vem. Aqui só para terminar, 20 graus hoje em Santa Rosa e Novo Hamburgo. Aproveitem para lagartear hoje. 20 graus em Uruguaiana e 19 em Pelotas. Tá, Estael, 2 perguntinhas rápidas. Vamos Quando é que a gente vai começar a sentir o frio e não vai vir assim um sinal, um aviso, uma fumacinha branca? Vai vir depois de uma chuva, do vento, de uma temperatura mais alta? Ele quer mais fumacinha branca. Olha atrás da Aline, tá cheio de fumacinha branca, rapaz. Olha, a partir de amanhã à tarde. Amanhã à tarde vai começar, vai gelar amanhã, a partir de amanhã à tarde. Geralmente vem vai ter instabilidade, vai ter vento. Quando o vento começar a se intensificar, é o vento que vai limpar o tempo e vai trazer o frio. Porto Alegre, que é a capital, a perspectiva, vejam hoje 20 graus, amanhã à noite 8 graus e fim de semana 4 graus em Porto Alegre. Vale dos Sinos, 1 a 2 graus positivos. Mais uma vez, o nosso telefone, o número aí para o pessoal mandar mensagem, vão se preparando e eu fico feliz, Glauco, Aline, Estael, a gente vê mensagens de diversas regiões, pessoal de Rio Grande, a Carla Daianides, que adora nos acompanhar, muito obrigado. Tem a Viviane de Canoas, a Isabel de São Cepé, a Sinara, falando também sobre a preocupação lá de Canoas, mas também nos acompanhando. Litoral Norte, o Hernani de Tramandaí e por aí vai, ou seja, nós temos aí o pessoal de todo o estado acompanhando e nós queremos então no frio trazer imagens do frio congelante. Aline, para encerrar... Viu, André? Eu falei para um amigo meu lá de São Francisco de Paula para ele deixar a torneira aberta e fazer aquele efeito lá da água congelante, que eu sei que é especial para ti. Até mostrei para ele, quem tá em casa vai trazer e nos mandar essas imagens, faz com o telefone na horizontal, né? Vale lembrar disso, pra gente passar aqui na TV. Ô, Estael, só mais uma pergunta aí, André, se tu me permite, amanhã quem vai sair cedo de casa volta só de noite. De noite vai estar mais frio que de manhã? Exatamente, muito bem lembrado. De manhã vai sair de casa com uma temperatura até amena, mas não se engane, pega casaco, porque da tarde para noite vai ser congelante. Dona Geni de Sapiranga, também sempre nos acompanhando, já prepare o telefone para mandar as imagens para a gente. Estael Cias, nos vemos na terça-feira com muito frio. Muito frio, até lá. Então até lá, Estael. Meio-dia 41 minutos, meio-dia e 41. A Delegacia de Combate à Intolerância investiga áudios com ofensas racistas supostamente contra uma brigadiana aqui de Porto Alegre. A gravação viralizou nas redes sociais, provocando muita indignação. Tudo teria acontecido durante uma blitz na rua Luciana de Abreu, aqui no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Acompanhe. Uma filha da p... de uma brigadiana olhou pro meu carro e disse assim: esse aí chegou mal, esse aí tá bêbado pro cara. Pai, eu já me estressei direto na hora. E assim, ô sua filha da p... tu tá me acusando de crime, tu tá imputando crime em mim, isso aí é calúnia. Vamos fazer essa merda desse bafômetro pra tu ver que tu tá falando merda. Aí eu fui lá, fiz a p... do bafômetro, 000 miligrama. Aí ela me olhou assim, ai, deu 00. Tu não tava bêbado. Eu falei, claro que não tava, p... Te falei que não tava, sua p... E ela acha que eu vou ser preso por desacato? Queria me prender por desacato, que eu faltei com respeito com ela, com uma negra. Tu acha que eu vou deixar uma negra me prender? Vai pra p...
que pariu, eu mato ela, mas eu não vou preso! Raça desgraçada! Nojo! Ainda era gorda, né? Era gorda e era negra. Como é que me deixam uma negra virar brigadiana? Quem é que ela acha que ela é? Que olha essa raça dela, essa raça desgraçada! Ai, me faz mal ouvir isso. Me fez mal ouvir isso. Rapaz! O autor do áudio, ele publicou numa rede social que está sendo vítima de uma retaliação por ter relatado um crime absurdo que está sendo atribuído a ele. Ele diz que é mentira. O advogado de Gabriel Bastos disse que vai buscar a apuração dos responsáveis pela divulgação dos áudios, que considera parciais. Gabriel vai prestar depoimento na delegacia hoje. Em nota, a Brigada Militar repudiou o conteúdo desse áudio e disse que já iniciou uma apuração rigorosa dos fatos. Sem comentários, né, Glauco? Sem comentário. Olha, a gente ouve esse tipo de... inaceitável. 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 Todo mundo tem direito a sentir raiva, tá? É inerente ao ser humano. Mas a reação dessa forma... Há os caminhos para isso, né? Há os meios para isso, a justiça para isso, departamento da própria Brigada Militar, se for o caso, departamento de inquéritos, enfim, da Justiça Militar. Mas agora, esse tipo de coisa, não. Lamentável, lamentável. A gente vai continuar acompanhando, obviamente, e ver os desdobramentos. 12h, 44 minutos, uma notícia triste, porque morreu funcionário de uma empresa de construção que caiu do 10º andar do apartamento onde ele estava trabalhando ontem, numa reforma. Já aqui no bairro Praia de Belas, a gente falou ontem, inclusive, a Aline tem informações da morte desse rapaz, eu acho que 19 ou 20 anos, né, Aline? Isso mesmo, André. 19 anos, faria 20 anos agora em outubro. A vítima é Wagner Luiz Gonçalves Teixeira. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, foi encaminhado ao hospital de pronto-socorro e, segundo a proprietária da empresa, ele estava sozinho no apartamento e foi fechar o vão do ar-condicionado. E foi nesse momento que ele caiu por volta das 10 horas da manhã de ontem. A dona da empresa, da construtora, não quis falar com a reportagem. O Instituto Geral de Perícias já foi ao prédio coletar vestígios para esclarecer a causa da queda e deve concluir o inquérito em 30 dias. Agora pela manhã eu conversei com a delegada responsável pelo caso, que até o momento trata isso como um acidente e observou que esse jovem não teria habilitação para trabalhar na parte externa do prédio. Vamos ouvir o que ela disse. O que nós sabemos, por enquanto, é que ele era um trabalhador, estava prestando serviços dentro do apartamento e foi fechar o vão do ar-condicionado, né? O que, pelo menos, é o que consta na ocorrência, quando ele caiu do 10º andar desse prédio aqui na Borges de Medeiros. Era um servente que deveria estar trabalhando dentro do apartamento, né? E não do lado de fora. Tá aí, portanto, a morte desse rapaz, ele que sabe, ele foi amortecido até por outros aparelhos de ar-condicionado, né? E a queda teria sido num telhado que amorteceu, mas infelizmente inclusive ali no chão, uma proteção de ar-condicionado que veio junto, né? É uma estrutura daquelas que fica na parede. Daquelas grades que disfarçam ali, ó. Ali a gente consegue ver. É o chamado habitáculo, que a gente coloca um aparelho, né? Exato. E aí, Aline, mais alguma informação? Sim, André. Como destacou a delegada, então esse rapaz, ele estava em um apartamento que está de reforma e o que a polícia apurou até agora é que essa construtora foi contratada pela dona do apartamento para a realização dessa reforma. O que a polícia quer descobrir agora é se esse jovem teve essa iniciativa de fechar o tal vão do buraco do ar-condicionado por conta própria ou se a empresa pediu para que ele fizesse isso. A resposta disso muda totalmente o jogo. E mesmo que a polícia ainda encaminhe a situação como sendo um acidente, a questão trabalhista, essa sim vai ser analisada. O fiscal do trabalho já está acompanhando o caso também, para saber se por acaso ele executava outras funções além das que aquela que ele havia sido contratado. Vamos ouvir mais um trecho da delegada.
Se constate, né, que ele estava realizando um serviço para o qual ele não foi contratado, e também tem que se verificar se ele não estava fazendo por conta própria, sem o conhecimento da empresa, atuando externamente, sem equipamentos de proteção, aí possivelmente vai haver alguma responsabilização, mas pelo que nós entendemos, né, se tratou num acidente, ele foi fechar o vão do ar-condicionado e infelizmente acabou caindo. Muito triste. Tá aí. Rapaz que tentou, batalhou pela vida, eu acho que ficou quase um dia, foi ontem à noite a morte dele, né? Infelizmente não resistiu aos ferimentos. Gente, rapidamente aqui, quero mais uma vez o nosso telefone de contato, nosso número para mensagens. Lembra do pager? Ontem eu estava olhando o pager, ninguém sabe o que é o pager. Eu não sei. Um aparelhinho que mandava mensagem antes do celular, o pessoal recebia. Manda um pager, um bip, um dia eu conto o que era o bip, mas tá aí o nosso número para você mandar mensagem pra gente. Olha só que bacana, O Ramiro, ele é de Santa Cruz do Sul, mas está no Maranhão e nos assiste, tá? YouTube. Nos assiste. Um grande abraço. Faz 32 graus lá agora e ele dizendo que gosta muito de acompanhar a gente, mesmo estando lá no Maranhão, SBT Rio Grande. Que bacana. Carlos Mulinar de São Cepé, dando um bom dia para todo mundo que não perde um SBT Rio Grande. E também tem lá de Nonoai Jefferson Terres, a mesma coisa. Eu preciso compartilhar isso com os meus colegas, né? Porque, olha... Tudo que é lugar, que né? felicidade. Então, já vai preparando, já pega o número, faz as imagens do frio e ajuda a gente a fazer o SBT Rio Grande. Temos 2 vídeos. Opa, pode rodar um. Vídeo de telespectador. Quero ver o que é. Arruma canas. Aí, ó. E nada, ó. Sem água. Falta d'água no Jardim Carvalho. Mais de uma semana que não tem água. Põe o áudio aí pra gente ouvir direito. E nada, ó. Pra ouvir direitinho. Mais de uma semana que não tem água. Eles arrumam os canas e nada, ó. Sem água. Nós já temos resposta para nossa telespectadora, se alguém puder me dizer o nome dela. Está acontecendo um serviço emergencial na rua José Madri, no bairro Bom Jesus, e que pode ter afetado o abastecimento na casa dela. A previsão Karine, a previsão é de normalização ainda durante a quinta-feira. Se não voltar água na tua casa, manda mensagem que a gente vai cobrar. Mas o conserto, faltou água por algum problema, estariam fazendo o DEMAI o conserto hoje e disseram que vai voltar ainda hoje a água. O que a gente espera, mas uma semana sem água não dá. Karine, se não voltar, nos avisa, por favor. Mais um vídeo, vamos ver qual que é. Aí, André. Opa! E o Glauco Pazo. Estão servindo um docinho de melancia? Quem é ele? É o Guto? E aqui é o doce da melancia de porco. É o Beto. Da onde o Beto? Esse é o Beto. De São José do Norte, extremo sul do estado. Seu Beto, muito obrigado. A gente falou ontem da Gila, porque a festa que está acontecendo em Bom Jesus... Existe mesmo, tá aí, ó. Tá? É da Gila ou Chila. É uma fruta que é parecida com a melancia, mas é da família das abóboras. Isso aí pra mim é abóbora. E aí, fica quieto, não tem nada disso. Aí eu falei da melancia, muitos dão para os porcos, a melancia, porque ela não é comestível como a gente come a melancia normal. E a melancia, você faz um doce, né, da polpa. E tá aí o seu... Esse é o seu Guto? Seu Beto de São José do Norte, mostrando, viu, só o doce de melancia, a melancia branca. Agora me deu uma vontade de comer doce. Então, só lembrando que não é, a melancia é da família das melancias, tá? E aí a Gila é da família das abóboras. Tem a melancia branca, tu já viu a melancia de casca amarela? Só um pouquinho, a família é da família das melancias, faz parte. Não, é que e a Gila é uma variedade. Ela é das abóboras. A Gila é da família das abóboras, e que é feito um doce também. Sim. E justamente é festa que acontece lá na região de Bom Jesus. Aí eu comentei sobre a chamada, popularmente, melancia de porco, porque ela é branca, a gente não come ela, mas come fazendo o doce sim. E aí, então, tá ela. Seu Beto, manda esse doce pra gente tirar essa prova aí, vamos ver uma coisinha, tá? E tu já viste a melancia de casca amarela? Quem vai em direção a Montenegro tem aquelas tendas melancia de casca amarela. Não, aquilo é melão, André. Não é melão, é melancia. Tá, ó. Alguém... gente, eu tenho que provar...
que a torneira congela, agora a gente tem que provar Melancia de casca pro Glauco a melancia de casca amarela. Me ajudem. Tem, bem aqui pertinho. Ali na 118, não. É aquela que passa em Portão, que vai para Montenegro. Ali é RS 23... Rodovia da Ilusão. Não, para. Ali a RS, me ajudem. Tem a 240. Tem a 240. Ali tem Glauco Paz. Tá bom. Muito bem, meio-dia 53 minutos. Muito obrigado aos nossos telespectadores. Um beijo do tamanho do Rio Grande. Obrigado pela participação. Voltamos a falar sobre o caos na saúde pública em Canoas, aqui na região metropolitana. Aliás, muitos moradores de Canoas, muitos reclamando, pedindo ajuda emergencial para a questão da saúde em Canoas. Tem, inclusive, uma senhora preocupada com a filha dela, a neta, a nora que vai ganhar nenê e lá na unidade de atendimento disseram que estão com problemas de remédio. Tá? Aproveito e mando um abraço para o pessoal lá de São Borja, que também nos acompanha, a Cris e toda a família nos acompanhando lá em São Borja, acompanhando e indignados com o que está acontecendo na área da saúde ali em Canoas. Pois os pediatras de uma unidade de pronto atendimento do bairro Rio Branco pediram demissão por causa das dificuldades de atender os casos mais graves. E o Lucas está lá acompanhando. Alguma manifestação de alguma autoridade aí de Canoas, hein, Lucas? O que a gente sabe até agora? Como é que estão os atendimentos, Lucas? André, a gente até veio à unidade Rio Branco para mostrar que aparentemente do lado de fora está normal. Só que o que acontece, André? Quando chega alguém com uma criança ali para buscar atendimento, é informado que os pediatras não trabalham mais ali e dão orientação para buscar a unidade de saúde Boqueirão, onde entramos no início do jornal e mostramos que tem bastante gente por lá. A Prefeitura de Canoas diz que é uma questão pontual entre a empresa contratada para gerir essa unidade de saúde e os médicos e dá justamente essa orientação de buscar outra unidade de saúde a Boqueirão. E nós conversamos com algumas pessoas lá na UPA Boqueirão, André, como é o caso do seu José, que está desesperado com a situação da saúde. Ele que tem 2 meninas pequenas e que estão doentes, André. Onde é que eu vou levar meus filhos para consultar? Esperar morrer? Jamais. Ninguém pensa nisso aí. Mas cadê os órgãos competentes para resolver isso aí? Que é uma coisa que é o mais importante que tem. Falo tanto na saúde, cadê a saúde? Vão criar vergonha na cara e vão botar a saúde em primeiro lugar. Problema pontual na saúde é inaceitável, porque um problema pontual na saúde pode provocar tragédias e prejudicar, piorar a saúde de muitas pessoas. Nesse caso das crianças que estão sofrendo com essas mudanças de temperatura, Lucas. André, a gente fez até esse deslocamento da UPA Rio Branco até a Boqueirão, cerca de 20 minutos, André. E muita gente não tem a disponibilidade do carro, precisa de aplicativo, transporte público, e muitas vezes é um tempo que é precioso para esse atendimento médico. E nós falamos com uma outra familiar também, lá na UPA Boqueirão, André, a Juliana, que também teve atendimento hoje depois de 6 horas e demonstra bastante preocupação. 6 horas. Cheio ali dentro? Muito. E não vai ter pediatra. O médico já falou que vai fechar aqui também, os pediatras. Não vão atender as crianças. Eles falaram que se chegar a criança morrendo ali, morre. Meu Deus, que isso? Não, aí não, por aí não. Diga lá, Lucas, diga lá. Não, o que acontece? Qual é a situação? O que fechou aqui a UPA Rio Branco? O hospital universitário que atendia os casos graves, André, fechou. Os médicos lá pediram demissão também, os médicos da emergência pediátrica, por falta de insumos. O que acontecia aqui, André? Chegavam crianças em estado grave. E aqui os médicos, eles não conseguem atender casos mais graves por falta também de equipamento. Então, o que eles fizeram? Olha, a gente não vai se responsabilizar mais, enquanto não tiver uma retaguarda, a gente não trabalha aqui. Qual é o medo, André? Que esse efeito chegue lá na Boqueirão, porque os casos graves que não eram atendidos no hospital, não foram atendidos aqui, estão indo lá para Boqueirão e acaba gerando um efeito dominó. E é justamente esse o medo da Juliana e a ameaça também que acaba sendo ouvida dentro da unidade de saúde. Gente, que coisa, gente. Nós estamos... a gente está sempre do lado da população e sempre vai cobrar, sempre. Eu entendo a questão, e eu digo aqui a questão dos médicos, a gente entende a situação.
Porque o médico, ele não tem como se responsabilizar em fazer um atendimento se ele não tem a condição de remédio, né? Se ele não tem toda uma estrutura para isso. É compreensível, é revoltante, é. Mas a gente não pode, muita gente diz, mas o médico não quis. Não, não é o médico que não quis. Ele não está em condições para atender. Nesta situação, o que se faz? Vá se buscar ajuda imediata, porque aquele relato daquela senhora é chocante. Quer dizer, uma criança que chega com a saúde debilitada não vai ter atendimento, mas se não tem estrutura, é bem capaz de não ter mesmo. Então, atenção, que venha a Secretaria de Saúde do Estado, municípios vizinhos a Canoas, alguma coisa, gente, por favor. Se eu fosse de Canoas, alguma autoridade lá, eu já teria desesperadamente entrado em contato com a SBT. Olha, a gente já resolveu, vai acontecer isso, vamos mandar para São Leopoldo, vamos mandar para Porto Alegre, a Secretaria da Saúde. E é isso que a população precisa, ouvir alguma autoridade dizendo o que vai ser feito. Não o que nós estamos acompanhando, de não saber, pode ser até que alguma coisa esteja sendo feita, mas a gente precisa saber, a população precisa saber. Olha o que disse a Juliana, olhem o que disse a Juliana. 6 horas. Muito cheio ali dentro? Muito. E não vai ter pediatra. O médico já falou que vai fechar aqui também, os pediatras. Não vão atender as crianças. Eles falaram que se chegar a criança morrendo ali, morre. Atenção, 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 autoridades de Canoas. Nós estamos pedindo André, solução imediata para o que está acontecendo em Canoas, Lucas. E a informação que foi repassada dentro da UPA para a Juliana é que hoje à tarde os médicos pediatras de lá também vão se reunir para tomar uma decisão. Se vão fazer algum tipo de manifestação, como aconteceu aqui, um pedido de demissão em massa, algum tipo de paralisação, mas que hoje à tarde, é algo claro que a gente vai permanecer atento, eles vão tomar uma decisão para ver qual a situação, qual a medida a ser tomada lá na UPA Boqueirão, que mais uma vez, André, está sobrecarregada com o fechamento do Hospital Universitário, da Emergência Pediátrica, aqui da UPA Rio Branco, diversas unidades de saúde, então tudo está sendo concentrado lá na UPA Boqueirão, onde o tempo de atendimento está a cerca de 6 horas, André. Só que a saúde das pessoas não espera. A reunião vai ser de tarde, mas a saúde não espera. A gente vai aguardar o quanto antes alguma manifestação e, mais que isso, uma solução. Enquanto não resolve o problema em si, tem que ter uma solução de atendimento para essas pessoas. É o mínimo que se espera. Uma unidade móvel, gente, eu não sei, mas que tem que ser feita alguma coisa, tem que ser feita. É um apelo que nós fazemos aqui às autoridades, não só de Canoas, mas do Estado, que se dê um apoio a essa população de Canoas que está precisando sim. Assim como Canoas, se outras cidades estiverem nessa situação, está ali o nosso número, está ali o número na tela. Entre em contato com a gente, mande uma mensagem que nós vamos atrás. Não podemos aceitar isso. É saúde pública, saúde que é sustentada por nós, todos os brasileiros, com os nossos impostos, que não são poucos. Não podemos aceitar isso com ninguém, nem com criança, com absolutamente ninguém. Nós vamos continuar acompanhando. Lucas, obrigado, Lucas, que nos traz esses relatos aí inimagináveis, mas são duros, são, mas é a nossa realidade. Mas a gente pode mudar. A gente está aguardando alguma manifestação, Prefeitura de Canoas, do Estado, municípios vizinhos, a gente precisa resolver. Depois resolve o problema, mas a saúde em primeiro lugar. Por falar em saúde, o número de acidentes domésticos envolvendo fogo, líquidos inflamáveis e quentes aumenta muito nessa época do ano. O Hospital de Pronto-Socorro aqui em Porto Alegre teve um aumento de 24% do número de atendimentos por queimadura de janeiro até agora em relação ao mesmo período do ano passado. Na reportagem da Gabi Lerina, a gente vai fazer alguns esclarecimentos e por isso queremos que você fique atento aí às dicas para se proteger. Apesar das dores pelo corpo, Lisandra disse que teve sorte. Só não queimou o meu rosto e meus cabelos, porque o resto do corpo queimou tudo. Ela teve 18% do corpo queimado depois que uma lareira ecológica explodiu dentro de casa. Inclusive na minha roupa. E quando eu fui tirar a roupa, simplesmente já estava toda queimada. Eu tinha feito fogo pela manhã, deixei esfriar até de tardezinha, até de noite, que foi o horário que eu fiz. E ela explodiu. Porque vira álcool no chão, às vezes sem querer, e já pegou fogo no chão, no sofá. Foi horrível.
A jovem de 22 anos está internada no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, referência no Rio Grande do Sul, no atendimento a queimaduras. E é exatamente aqui de dentro do pronto-socorro que vem um alerta importante. O inverno ainda nem começou e o número de ocorrências com pessoas queimadas subiu 24% em relação aos 5 primeiros meses do ano passado. Foram 841 casos, destes 6 óbitos. Por mês, são em torno de 200 pacientes queimados que procuram pelo HPS e cerca de 20 precisam de internação. O pessoal faz bastante churrasco, usa líquidos inflamáveis para acender o fogo. A questão do chimarrão também, escaldamentos, né, com água quente em criança. Diversas etiologias de queimaduras, algumas precisam de cirurgias reconstrutivas. Então precisam de desbridamento cirúrgico, de enxerto de pele. E se ocorrer um acidente envolvendo fogo? A dica é recorrer à água. Resfriar a área queimada, né, com água corrente, né, em temperatura ambiente, porque isso evita o aprofundamento da queimadura. Aí cobre com pano limpo e evitar a aplicação de remédios caseiros, como pasta de dente, chás, borra de café. Um pano umedecido também pode evitar o incêndio de grandes proporções na cozinha. Caso não se tenha à mão, uma tampa de panela. Mantenha a calma, avalie o que está queimando, avalie o que está em torno, avalie os riscos que possuem. Mantendo a calma, a pessoa vai conseguir extinguir o princípio de incêndio, como muitas pessoas têm feito, evitando até que os bombeiros precisem atuar. E para quem se queimar, água corrente, quanto mais tempo, sabe? Não é põe na água e tira, quanto mais tempo, melhor até buscar uma ajuda. Leomar de Rio Grande, muito obrigado. Neide de Porto Alegre também agradecemos. E o Claudio Omar de Camaquã, nossos telespectadores, obrigado pela audiência. Chegou a hora do Blocão do Esporte. E eu volto amanhã. Cheguem mais, Glauco Paza e Matheus Schenck. Esporte SBT. Oferecimento MrJack.bet. Palpite certeiro. Saque instantâneo. Seu Matheus Schenck, vamos falar do jogo do Internacional contra o Santos. Em outros momentos, nós estaríamos aqui falando, o Inter se deu mal na Vila Belmiro, mas não foi o que aconteceu. Não foi. E aliás, por questão de milímetros, né? Olha só esse impedimento que o juizão deu, rapaz. Olha, o Inter não pode reclamar da sorte. Não pode. Né? E na verdade, assim, Glauco, a gente vinha falando nas últimas semanas tanto de jogo ruim pra lá, jogo ruim pra cá. Um jogo bom, né? Os dois times criaram, os dois times tiveram chances. A gente tá vendo aí, olha essa ocasião de gol que o Santos teve. Quase gol do Angulo, meio sem querer, totalmente sem querer, na verdade, né? Depois, essa chance também, claríssima na cara do Daniel. O Santos perdeu muitas chances, o Inter também teve ocasiões para vencer. No fim, o empate não dá para dizer que é um mau resultado na Vila Belmiro. Olha, o que eu vou falar de Inter, mais especificamente. Vai elogiar. Não se acomodou. O Glauco tá elogiando o Inter, rapaz. Não, é um Inter que, olha, eu já cansei de ver o Inter jogar na Vila Belmiro e a gente só apostava, não, vai ser 1, vai ser 2 pro Santos. E dessa vez não. O Inter, como diz o linguajar gaúcho, não se acadelou. E que jogadaça do Pedro Henrique nesse gol do Bruno Mendes, hein? Não foi lá uma grande atuação do Pedro Henrique, mas a jogada foi muito boa. Olha aí. O Paz ali marcando, ficou perdidinho. Perdi até a chuteira. É verdade. Gol do Bruno Mendes, um dos caras que tem sido o assunto no Beira-Rio, né? Fica ou não Foi fica? O sexto jogo? Foi o sexto jogo. Ele já não pode mais entrar em campo ou se jogar pela 7ª vez no Brasileirão, ele fica indisponível para jogar por outro time. Ou seja, se ele não ficar no Inter, ele não poderia mais atuar no Campeonato Brasileiro. Tem um acordo, Inter e jogador, para que ele não faça esse 7º jogo. Então, ontem, pelo menos por enquanto, foi o último jogo do Bruno Mendes com a camisa do Inter no Brasileirão. É um acordo, tá, pessoal? Para não estragar a carreira do jogador. Exato. De repente, se ele não ficar no Inter, ele não vai poder jogar por outro time no Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade, né? É isso aí. E, aliás, a gente daqui a pouquinho vai apresentar uma palavra do presidente do Corinthians falando sobre a situação do Bruno Mendes, atualizando. Afinal, ele vai ficar ou não vai? Pode ser agora? Agora, mas o chefe mandou aqui no ouvido, aqui. Como é que nós não vamos obedecer? Fala aí, presidente do Corinthians. Eles mandaram uma primeira proposta que, para mim, não fazia nenhum sentido. E o Corinthians ali parou as negociações, até fiz uma declaração que teriam que pagar o valor que está estipulado.
Mas a gente tem conversado, eles têm mostrado interesse, têm falado melhorar a proposta, e a gente aguarda aí que estamos chegando no fim do período de empréstimo dele, que termina esse mês, e também tem essa situação dos jogos, né, que ele não pode mais fazer jogos pelo Inter. Então, eu imagino que nos próximos dias a gente tenha uma solução. Dinheiro é um problema, né? Mas é também a solução. Por isso eu tenho um recado para você, olha só. Um gol aos 45 do segundo tempo já transformou a história inúmeras vezes. Imagina se você tivesse acreditado no seu palpite até o último segundo. Você poderia transformar a sua história também. E pode. Faça como o maestro tricolor Douglas e o guerreiro colorado índio. E venha para MrJack.bet. É isso mesmo, mrjack.bet. Onde palpite certeiro vira saque instantâneo a qualquer momento, em qualquer lugar. Desafie-se com MrJack.bet. E vem mais uma rodada aí de Série A, Série B, para a gente pegar aqueles caraminguás e transformar numa grana legal, hein? É verdade. Gostou do caraminguás? Caraminguás revela a idade, né? Mas, enfim, é só para finalizar sobre o Bruno Mendes, tá? Ele tem contrato com o Inter até o final deste mês. Neste momento, esse contrato não está em vias de ser renovado. Inter e Corinthians estão conversando. O Inter tem que comprar o Bruno Mendes. E aí a questão dos valores. O Inter fez uma primeira proposta ao Corinthians de fazer 3 milhões de dólares dividido, sabe em quantas vezes no cartão? Quantas? 24. Ô, Glauco, velho, hein? O Corinthians disse, não, 24 vezes não. Eu não tenho bicicleta, mas o que eu pedalo, sim, senhor. Então, fica aí a dúvida, afinal, o Inter vai subir a proposta? Vai reduzir esse parcelamento? Tá, Vamos 3 ver. milhões, cotação de 5, 15 milhões... 15 milhões de reais. 16, um pouco, quase. 15 milhões. Não é pouco dinheiro, tá? Não é, definitivamente Mas é uma não. negociação, enfim. Pode Pois sofrer uma alteração aí. O Inter empatou tanto nesse Brasileirão, né, Glauco? Poderia estar muito melhor na tabela de classificação, mas a verdade é que não tá ruim, né, nesse momento. Vamos dar uma olhada? Ruim não tá, né? Dado tudo que o Inter fez de mau futebol, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, contra a Bahia, etc. Na Teve real, tropeço, né? olha só essa tabela aí, gente. Tá tudo embolado, meu amigo. Tá tudo muito achatado. O Corinthians, que é o líder, perdeu nessa rodada. E olha quem é o vice-líder ali. Atlético Paranaense, que venceu o Juventude, por sinal, né? A gente vai falar mais daqui a pouco. Atlético Paranaense treinado por quem? O gringo. O Felipão. Felipão. Mas que bom se fosse só futebol, né? Mas infelizmente não é, né? Isso é verdade. Por, a gente tem que ficar por falar falando em de novo, Atlético né? Paranaense e Juventude, né? O que a gente viu, olha as imagens da parte externa do Alfredo Jaconi. Isso aconteceu pouco antes da partida, né? Por volta das 5 horas da tarde, quando 2 ônibus chegaram, com torcedores do Atlético Paranaense, a informação de que eles teriam tentado entrar no estádio antes dos portões abrirem e que eles teriam investido contra a sede de uma torcida do Juventude, seu Shen. A sede da torcida organizada que fica bem do lado do Alfredo Jaconi, né? E aí deu confusão, deu treta. Teve torcedor que foi parar no hospital, foi parar na UPA lá de Caxias. Um torcedor do Atlético Paranaense ficou numa situação um pouco mais complicada, né? Teve traumatismo craniano moderado, né? Mas já foi liberado. Aí o torcedor, né? Ele já foi Nós liberado. não vamos mostrar a imagem coisa... dele, gente, Ô, Glauco. no chão. Inclusive, ele foi agredido no chão. Isso é muito cruel. Mas ele sofreu, sim, traumatismo craniano moderado, foi atendido, liberado, é verdade, mas não tem explicação uma cena como essa. Eu quero só te fazer uma pergunta, Glauco, assim, é uma pergunta que eu não tenho a resposta. O que dá para fazer para que essas cenas não se repitam? Porque eu tenho a resposta. Porque praticamente todo mês tem eu isso. Eu tenho a resposta. Torcedores podem ficar bravos comigo. Mas, infelizmente, diante de tudo que a gente está vendo, da justiça como age no Brasil, tem que punir os clubes. Tem que punir os clubes. Mas como? Alguns pagam... Multa? Hã? Multa? Não. Mas tem que ser punição com perda de mando de campo, se for o caso, e com perda de pontos, além da punição pecuniária, multa se for o caso. É a minha opinião. Pois é. Daqui a pouquinho, pessoal, a gente vai falar então mais um pouquinho de Brasileirão da Série A, porque o Flamengo, que é adversário do Inter agora, no final de semana, o Flamengo, ó, tá de mal a pior. E tem novidades sobre Lucas Leiva, sim, o volante que está muito perto de se tornar Não, tava de bracinho dado, tava com a mãozinha dada. Será que esse namoro aí agora já teve selinho? A gente responde depois do intervalo, pode ser? Tá, pode.
Glauco Pazza, o Mengão que enfrenta o Inter no sábado, olha de mal a pior. A gente tem a imagem do gol do Bragantino 1x0, o gol do Lucas Cândido. E o Mengão tá para demitir Paulo Souza. Eu diria que o técnico que quase veio pro Inter. Eu diria que tá de mal a pior. Tá? Mal a pior. Mas olha só, a informação que a gente tem lá do Rio de Janeiro é que está havendo uma série de reuniões hoje que devem selar a demissão do Paulo Souza. O Flamengo Será que o Renato não volta? Acho que não. Mas né? ele acabou de sair. Não, mas é que o futebol é maluco, sei lá, cara, olha. Mas olha só, o Flamengo nesse momento não sabe nem quem vai comandar o time contra o Inter no sábado. Tá? O Inter tem a chance de ouro para vencer. Deixa sem técnico, melhor o Inter. Deixa sem ninguém ali. Mas vamos falar de Grêmio, porque o Grêmio está cada vez mais confiante de contratar o Lucas Leiva. A gente fez uma telinha aí com números dele nessa última temporada pela Lazio, para mostrar que ele é, sim, um cara muito importante. Ele fez 35 jogos no Campeonato Italiano. São 38, Glauco. Ele só esteve fora em 3. Foi titular em 6 jogos na Liga Europa, participou de 8 ao total, deu uma assistência, não cometeu erros que geraram gols adversários, ou seja, o Grêmio está contratando um cara que vem para ser muito importante ser titular. O Grêmio atualizou a proposta, tá? O Grêmio fez uma proposta de 350 mil mensais. Opa! Ele também tem uma proposta do Botafogo que é o dobro disso, mas ele quer vir pro Grêmio, tá? Já aumentou, olha, era 250 o valor inicial lá, né? Só para me lembrar aqui, sabe que eu tenho uma idade avançada, eu esqueço muito rápido. Que idade tá o Lucas mesmo? 35. E ele não se machuca quase, deu para ver nos números, né? É um cara que mantém uma regularidade, seria no vestiário uma liderança gremista, aliás, muito gremista. Olha, seria um reforço e tanto, né? Ainda sem o Lucas Leiva, segunda-feira tem Sport e Grêmio, jogo em Recife, na Arena Pernambuco. A gente tem a classificação da Série B para mostrar para vocês, porque Glauco Pazza, ontem o Bahia venceu o Sport, segurou o Sport ali, né? Então o Grêmio vencendo, segunda-feira, entra no G4. 17 vai a 20. Ah, dá, né? Dá, né? Vamos lá. 1x0 ali na MrJack.bet, MrJack.bet, vamos lá apostar 2x0 Grêmio e dê. Aliás, tem o gol aí do Bahia, o Bahia que venceu o Sport 1x0, o gol do Jacaré. Vitor Jacaré. E olha que golaço, rapaz. Cortou, bateu, meteu, tchau. Que golaço, nem sabia. Bom, goleiro ele não pode ser, né? Porque Jacaré tem o bracinho curto. Dito isso, encerramos por hoje, Glauco Pazza. Acho que encerramos. Encerra agora no alto, no auge. Encerra agora. Vai, encerra. Fechamos em alta com Jacaré, meu amigo quer dizer, meu amigo Shen, que a gente se vê amanhã com muito esporte aqui no SBT Rio Grande. Hã? A gente vai ficar aqui conversando sobre futilidades. A gente se vê então. Beijo, tchau. Oi, a melancia, hein? E a melancia amarela? Jacaré? E a melancia do André amarela?